eu escolhi como título desse episódio uma imagem muito interessante que o Felipe trouxe num texto dele. Para quem não sabe, ele tem um blog no Substack com vários textos muito interessantes, né? Coisas que a gente discute aqui, inclusive, muito no Garagem. Mas também ele leva muito da experiência pessoal dele como professor universitário, experiência na docência, que é a do corno epistemológico. É uma imagem engraçada, é uma imagem rica, eu achei muito original. E a partir dessa imagem que eu achei tão descontraída, mas quando a gente vai refletir de uma maneira mais aprofundada, é triste também, eu diria. E lendo o texto, claro que a gente entende melhor o que ele quer dizer, e aqui hoje também a gente vai falar sobre isso, mas um cenário no seu sentido mais amplo, bastante desolador. Desolador, eu estava buscando uma palavra assim que não fosse tão forte, mas sim, desolador, preocupante, que é o sistema educacional de modo geral, mas não somente isso, a psicologia humana, essa lógica do curto prazo, essa lógica do imediatismo, essa lógica da superficialidade, essa espécie de, e as palavras não são minhas, eu estou pegando a expressão usada pelo Felipe no texto dele, essa espécie de pacto silencioso, onde muitos fingem estar aprendendo, muitos fingem estar ensinando, enfim. Então, a universidade está se tornando um lugar de distribuição de diplomas apenas. É claro que isso é uma visão um pouco negativa e tem muita coisa boa dentro da universidade, né? O Felipe é professor, nós somos acadêmicos, a gente ama conhecimento, mas enfim, é um cenário desolador e que se relaciona até com vários temas que a gente discutiu em episódios anteriores, como o impacto da tecnologia no comportamento humano, a crise de sentido, a falta de desejo de se aprofundar nas coisas, essa lógica dopaminérgica, digamos assim, né, onde busca-se prazeres imediatos e acaba se afastando de todo um esforço de aprofundamento que é tão necessário para você poder, no caso específico, né, da universidade, adquirir um título profissional com propriedade para exercer uma profissão com propriedade, com ética, com técnica, com conhecimento embasado, enfim. Então, eu queria começar te perguntando, Felipe, pelo título, assim, que eu achei muito interessante mesmo a imagem. E como é que é encontrar entusiasmo se sentindo um corno epistemológico? Como é que é preparar aulas? Como é que é ir trabalhar? Você que é um cara que tem tanto apreço pelo conhecimento, que tem vocação de professor, eu sempre te falo isso. Como é que você se motiva para dar aulas e preparar aulas ao mesmo tempo com esse sentimento de traição? Eu queria que você aprofundasse um pouco esse título, assim, essa ideia desse título, que traduz muito bem, né, o seu sentimento. Como é que é isso para você? Então, dar aula é um pouco como... É até curioso pensar nisso, eu não tinha pensado nisso antes de você fazer a pergunta, que a gente tá fazendo isso daqui de modo zero combinado, né? Mas eu lembrei agora do modo como eu me sentia quando eu estava na graduação. Eu mesmo estava na graduação. E era uma experiência curiosa porque eu não achava a maioria das disciplinas que eu tinha interessantes. Então o meu exercício na graduação, ele sempre foi um exercício de motivação intrínseca pelo conhecimento. Tanto que a maior parte das coisas que eu aprendi na graduação foram de maneira autodidata. Não estou dizendo que os professores que eu tive foram inúteis, não é esse o ponto, não. Mas o ponto é que isso não é mistério para ninguém, eu tenho várias críticas em relação à formação em psicologia, né, agora especificando um pouco, e eu não me sentia muito motivado pelos assuntos da graduação. Então, minha graduação foi um exercício de motivação intrínseca. Agora, como professor, eu estou fazendo outro exercício de motivação intrínseca, que é dar aula para alunos que eu diria que em torno de 80% e 90% não estão querendo estar ali, aprendendo coisa nenhuma. E eu acho isso meio desolador, porque é uma situação...
às vezes é uma sensação meio parecida com aquele amigo nerd que você tem, que ele quer falar sobre assuntos muito complexos e interessantes, que ele acha interessante, pelo menos, e nenhum dos amigos quer ouvir. As pessoas querem falar sobre coisas mais rasteiras e estão mais preocupadas com coisas mais comezinhas ali do cotidiano. Eu acho que o exercício de dar aula, ainda mais em períodos iniciais, eu não sei porque eu não dou aula para alunos que estão já se formando, né? Muito raro eu pego um aluno desse. Mas a sensação de dar aula para os 5 primeiros períodos da faculdade é mais ou menos essa do garoto nerd tentando falar sobre um assunto com os amigos que ninguém está interessado. Então, assim, tem o aspecto do desinteresse e tem o aspecto da distração. Eu percebo que não apenas o aluno não está intrinsecamente motivado naquele curso que ele escolheu, né? Ele está ali porque ele escolheu, afinal de contas, ele não está sendo obrigado, eu imagino que não na maioria das vezes, pelo menos, mas ele não se comporta como se ele estivesse interessado. A gente vive num mundo que oferece todo tipo de distração para o aluno que não está interessado. E como a maioria não está interessado, a imagem mais comum que eu tenho quando eu estou de frente para a turma eu imagino, né? Eu estou ali em pé falando e eu estou olhando para a cara dos alunos e eles todos, e eu estou falando todos, não é uma hipérbole, muitas vezes é literalmente todos, estão com a cara enfiada no celular. Literalmente todos. Às vezes tem um ou dois que estão olhando, estão anotando e olhando, né? Olhando para o papel, olhando para mim. Mas é raro. A maioria deles está olhando para o celular. E aí você imagina como que o professor se sente dando aula, sei lá, a sensação é que você está dando aula para ninguém, na maioria das vezes. Uhum. Não que eu esteja dizendo aquela frase, não que eu esteja afirmando, né, aquela frase clássica do velho, né, que eu já estou ficando já quase coroa, né, tenho 36 anos, então já não sou um garotinho, eu já estou na idade de falar que na minha época era melhor. Mas eu não estou nem querendo dizer isso, porque eu acho que quando eu era aluno, provavelmente tinha outros problemas. O aluno devia estar olhando para a cara do professor, mas totalmente voando, entendeu? Sei lá, pensando no videogame, no filme, ou em qualquer outra coisa. Mas a sensação de solidão do professor era menor, eu acho. Porque, porra, pelo menos você tinha um interlocutor. A sensação de dar aula hoje, eu não sei como é que é no colégio, mas no ensino superior, é a sensação de que você não tem interlocutores em sala de aula. É muito comum que, às vezes, né, para interromper aquela distração coletiva, eu faça perguntas. Aí e aí, o que vocês acham que é tal coisa? Ou o que vocês acham, sei lá, qual a opinião de vocês, não sei o quê. Muito comumente o aluno está tão distraído olhando o celular que ele pede para eu repetir a pergunta, porque ele não estava prestando atenção de verdade. Às vezes são bons alunos que fazem essa pergunta, que pedem para eu repetir, mas na maioria das vezes eu percebo que é porque os alunos estão distraídos, eles não estão prestando atenção na aula. E eu acho isso muito estranho, porque a faculdade não é igual ao colégio, né? No colégio você é obrigado a estar lá. Mas na faculdade, pô, você escolheu aquele curso, você escolheu aquela faculdade, e aí eu me pergunto assim, tá, se você escolheu estar aqui, por que o descaso com relação ao conhecimento? Eu não consigo entender. Eu não sei se essa é uma situação mais problemática com o curso de psicologia, que é para quem eu dou aula, se é uma situação geral no ensino superior, eu realmente não sei. Mas, independente da situação que for, eu já ouvi críticas e reclamações de outros professores de outras áreas, então eu acho que um pouco ruim tá para todo mundo. E é um fenômeno que eu não sei explicar, sinceramente. Eu realmente não consigo entender. É tipo assim, ó, tu compra o ingresso para ver um filme no cinema, aí tu chega na sala, aí tu pega o celular e fica olhando o WhatsApp. Tu não vê o filme que tu acabou de pagar para ver. Cara, eu não conseguiria explicar isso. Como é que tu paga para ir no cinema sem estar sendo coagido e você chega na sala e não vê o filme? Para mim, os alunos na aula são como um telespectador que pagou para ver um filme e não quer ver o filme quando senta finalmente na sala do cinema. É um comportamento misterioso para mim, não sei explicar.